Como ser uma igreja sinodal em missão? Esta é a pergunta orientadora para o caminho entre as duas sessões gerais do Sínodo, e neste caminho nós temos olhado agora para os 10 temas propostos pelo Papa Francisco. Neste e nos próximos programas, nós vamos buscar responder a esta pergunta na perspectiva da recepção dos frutos do caminho ecumênico nas práticas eclesiais. O próprio relatório de síntese da primeira sessão indicou convergências, pontos a aprofundar e propostas concretas. Eu tenho a alegria de receber neste primeiro bloco o Padre Elias Wolff, mestre, doutor e pós-doutor em Teologia, professor do Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC-Paraná, professor titular do Instituto Teológico de Santa Catarina, ITESC, e da Faculdade Católica de Santa Catarina, FACASC. É coordenador do Núcleo de Diálogo Ecumênico e Interreligioso do ITESC e também coordena a Comissão Teológica do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Padre Elias, uma alegria recebê-lo aqui no programa. Seja muito bem-vindo. É uma alegria podermos conversar sobre sinodalidade, igreja, sinodalidade e missão hoje. E particularmente, sinodalidade e ecumenismo. Eu quero partir exatamente, Padre Elias, o tema que o Papa Francisco propôs para aprofundamento, para estudo, ele já pressupõe frutos nesse caminho de diálogo ecumênico que a gente sabe que já tem uma trajetória, né? Como é que nós podemos perceber esses frutos e trazê-los para a reflexão da sinodalidade? Veja, Marcos, há muitas formas de percebermos as implicações ecumênicas do sínodo sobre sinodalidade. Mas eu queria apontar para uma que é raiz, o espírito do sínodo. O sínodo que visa promover comunhão, participação e missão, faz com que a compreensão desses 3 elementos, que são pilares do sínodo, aconteçam tanto internamente na comunidade católica, quanto na perspectiva do diálogo com as outras igrejas. Então, comungar da mesma fé em Cristo, participar do modo de ser igreja aos tempos de hoje e dar testemunho do Evangelho, numa perspectiva sinodal, precisa ser ecumênica. Como falam algumas sínteses, a sinodalidade não é plena enquanto não for também ecumênica. Porque não queremos caminhar junto, a expressão da palavra sínodo, o significado etimológico dela, apenas com quem é cristão católico. Nós queremos organizar a Igreja Católica numa caminhada comum, num testemunho comum do Evangelho, também com outras igrejas. E nós sabemos que há aí uma riqueza bastante grande já de trabalhos, de diálogos, de compromissos em comuns, mas pensando também em desafios para que a gente possa olhar de maneira perspectiva, né? Quais que são os principais desafios hoje, olhando para essa caminhada sinodal? Os desafios são de várias naturezas, né? Digamos, tem um desafio mais teológico, que é a necessidade de fazer a recepção ainda das orientações do Concílio Vaticano II sobre ecumenismo na Igreja Católica. Nós temos muitos grupos de cristãos católicos que não acolheram ainda a orientação do Concílio Vaticano II no que diz respeito ao ecumenismo e também ao diálogo das religiões. Ainda no âmbito teológico, o Papa Francisco impulsiona uma igreja em diálogo, uma igreja em saída para o diálogo, para o encontro, propondo a cultura do encontro, a cultura do diálogo. Fazer com que isso aconteça teologicamente significa afirmar as próprias convicções de fé, a própria identidade católica, de um modo novo, de um modo dialógico, de um modo relacional. Nós não abrimos mão da identidade que nós temos, o que nos configura como cristãos na tradição católica. Contudo, a nossa identidade é colocada em relação
A nossa identidade é afirmada não de um modo apologético, agressivo, mas numa interação positiva com outras identidades. Então, no âmbito teológico, significa rever princípios, rever pressupostos, rever elementos doutrinais, inclusive, que possibilitem aprofundar uma consciência cristã, uma consciência eclesial em perspectiva dialógica. Mas há outros âmbitos que desafiam a prática do ecumenismo nos dias de hoje. E um básico deles é a dificuldade para a convivência no mundo plural, na sociedade em que estamos. A sociedade é eminentemente plural, seja no aspecto cultural, seja no aspecto religioso. E saber conviver neste mundo plural é um grande desafio, porque nós, no âmbito religioso, por exemplo, nós precisamos ter a humildade necessária para compreender que o Espírito sopra onde quer. Já nos fala o Evangelho de João, né? Sim. E pode sim estar soprando, pode estar inspirando verdades de fé, vivências de fé nas diferentes tradições religiosas. Reconhecer isso é fundamental para sabermos conviver na sociedade com o pluralismo eclesial, com o pluralismo religioso. E é um desafio quando nós percebemos que há certas posturas de intolerância à alteridade religiosa. São posturas, infelizmente, pautadas num conservadorismo ou mesmo num fundamentalismo que mostram uma não acolhida das orientações do Concílio Vaticano II e do Papa Francisco na convivência com as diversas tradições de fé. Finalmente, o grande desafio, Marcos, é incluir, integrar o tema do ecumenismo e também do diálogo das religiões na missão da Igreja. Nós temos dois documentos muito importantes do Dicastério para as missões e também para o diálogo das religiões, os documentos Diálogo e Anúncio, Diálogo e Missão, que mostram a necessidade de incluir a prática de diálogo na prática missionária da Igreja. Ou seja, a missão hoje precisa acontecer numa forma dialogal com outras tradições de fé. Nós já estamos partindo aqui para a reta final deste bloco, Padre Elias, mas eu queria ouvir uma contribuição a mais do senhor, porque ficou bastante evidente aí o diálogo nesta segunda resposta. A gente sabe que não há diálogo sem escuta. O diálogo nasce, brota da escuta, e a escuta tem sido um dos elementos fundantes da caminhada sinodal. O que nós podemos escutar das outras tradições religiosas, das outras igrejas cristãs, para nos ajudar neste caminho? Veja, Marcos, o método do concílio, aliás, do sínodo sobre sinodalidade, tem três pilares muito importantes: a escuta, o diálogo e o discernimento. O que nós podemos escutar? O convite que o método da conversação espiritual nos faz é escutar o Espírito que está falando e que está atuando de alguma forma através das outras pessoas. E aqui no campo ecumênico, podemos dizer, através das outras igrejas. No campo interreligioso, falamos através, digamos, ouvimos através das outras religiões. Então, o que escutar? Primeiramente, escutar o que o Espírito está falando, como o Espírito está falando, e acreditar na possibilidade de o Espírito falar de modo inusitado para a igreja. Segundo elemento, escutar como ressoa em nós mesmos aquilo que nós ouvimos da outra igreja ou da outra religião. Ou seja, escutar a nós mesmos como igreja,
como compreendo o modo de ser de uma igreja de tradição evangélica. Como igreja católica, como eu compreendo o modo de ser crente nas diferentes tradições religiosas. E esse é uma espécie de autoescutar. Esse princípio da autoescuta me ajuda a eliminar determinadas visões que eu tenho da outra pessoa que não correspondem à verdade dela, ou da outra igreja ou da outra religião. Uhum. Abandonar posturas de discriminação, ou mesmo preconceituosas, ou categorias e linguagens que não correspondem à verdade do outro. Que maravilha e que apontamentos, que luzes para nós compreendermos a temática proposta para o programa de hoje, à luz daquilo que a Igreja tem visto refletido no caminho sinodal. Quero agradecer a participação do Padre Elias Wolff, professor da PUC Paraná e uma das grandes referências que nós temos hoje no ecumenismo, diálogo interreligioso aqui no Brasil. Muito obrigado, Padre Elias. Eu que agradeço a você a disponibilidade, um forte abraço e também agradeço a atenção dos telespectadores. Obrigado. Você que está aí ligadinho com a gente, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já já nós voltamos. Não perca. Estamos de volta com o nosso programa e a gente continua a nossa conversa sobre a recepção dos frutos do caminho ecumênico nas práticas eclesiais. E para este bloco eu recebo o Padre Marcial Massaneiro, deoniano, mestre e doutor em teologia, é professor da PUC Paraná e em outras universidades, também membro da Comissão Internacional do Diálogo Católico Pentecostal da Santa Sé, e uma das grandes referências que nós temos aqui no Brasil sobre essa temática de ecumenismo. Padre Marcial Massaneiro, seja muito bem-vindo ao programa, uma alegria tê-lo aqui. Obrigado pelo convite e desde já um abraço para todos e todas que nos acompanham. Obrigado. Dando continuidade a essa temática que nós começamos a refletir no primeiro bloco, Padre Marcial, queria pensar assim, no concreto das nossas comunidades, né? Como é que nós podemos trabalhar, trazer esta questão do ecumenismo nessa perspectiva sinodal para as nossas comunidades? Em primeiro lugar, sendo bons católicos, não é? Nós que trabalhamos na Unidade dos Cristãos, a gente nem fala tanto de ecumenismo, a gente trata de Jesus, da Igreja, do Evangelho. Então, nós temos atualmente, só na América Latina, 112 iniciativas ecumênicas em funcionamento, em vários níveis de formação, promoção humana, estudos bíblicos, comunidades de vida, ação social, conselhos de igreja, casas de oração. O que acontece é que nós precisamos, nas nossas comunidades, incluir o tema da unidade dos cristãos na oração. Rezar pela unidade dos cristãos. Tome aí a sua Bíblia, João capítulo 17. Essa é uma oração de Jesus, nós entramos na oração de Jesus. Segundo lugar, aprofundar a catequese, né? Desde 1960, nós temos diálogo com praticamente todas as igrejas cristãs e trabalhamos vários temas sobre Maria, sacramentos, testemunho, martírio, a vida carismática, dos dons do Espírito Santo, não é? Os temas interessantes sobre ministérios. Só que se você caminha à margem, se esse tema não toca a tua formação, a tua espiritualidade, né? Nós vivemos numa bolha como se isso não acontecesse e perdemos uma chance de testemunhar. Eu queria lembrar até para os nossos irmãos e irmãs católicos que um dos efeitos da Eucaristia, de comungar com fruto, é trazer no coração uma abertura ao Espírito Santo para passar da hostilidade, do preconceito e do proselitismo com uma atitude de acolhida, de fraternidade, né? De lembrar que os outros cristãos são batizados como nós, têm a vida da graça. Não permitir
que outras agendas, infelizmente, muito dolorosas no Brasil, tem comunidades proselitistas, né, que desprezam a nossa igreja, ou mesmo por questões políticas, causam polarização. Tudo isso a gente resiste, transforma com oração e com sintonia também ao magistério da igreja. O Papa Francisco acabou de publicar um guia de espiritualidade, formação e iniciativas ecumênicas. E é preciso que isso seja assumido na formação. Nunca esquecer que antes de comungar, nós rezamos na missa pela unidade de todos os cristãos. Senhor Jesus Cristo, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, concedei-lhe paz e unidade. A vossa igreja é a igreja de Jesus, de todos os batizados, de todas as denominações, até onde o próprio Jesus alcança com a sua graça. A gente não disse, né? A nossa igreja, ou a nossa diocese, ou a nossa paróquia. Essa é uma oração de unidade dos cristãos que a gente remete ao Senhor. A vossa igreja, o Senhor sabe até onde ela vai. Então, apesar das nossas divisões assim institucionais, no batismo e em Jesus nós estamos unidos, porque não tem 2 ou 3 Jesuses, 2 ou 3 batismos. Só que para espelhar, para que isso se reflita na vida, é necessário ter uma intenção, né, e uma formação adequada. E hoje no Brasil nós temos aí muitas iniciativas interessantes populares que reúnem as comunidades, desde a área de promoção humana até a espiritualidade, com cristãos de igrejas diferentes, conscientes, fraternos, porque o Espírito Santo não para de agir e ele faz, ele suscita, ele inspira, inclusive hoje na igreja, vocações e ministérios para promover uma reconciliação entre os cristãos. A divisão trouxe para nós estragos e prejuízos enormes, mas também a história da unidade, da reconciliação, do encontro de cristãos para testemunhar Jesus, por outro lado, traz graças, curas, testemunhos também muito, muito marcantes. E que bonito a gente perceber, Padre Marcial, pelo que o senhor traz, algo que está no nosso dia a dia, ou pelo menos dominicalmente, né, quando nós nos reunimos para celebrar a fé, que nós proclamamos e talvez não trazemos para o nosso dia a dia. E eu, escutando agora, já fico pensando, né, a próxima missa, a próxima Eucaristia que vamos participar, a nossa comunhão deve nos apontar para algo diferente e nos fazer caminhar para esta unidade. Queria tocar num ponto que eu sei que o senhor escreve, pesquisa, que é a relação com as igrejas pentecostais. E talvez hoje seja o que a gente mais vê nas nossas ruas. Saímos dos nossos bairros, nós vemos muitos cristãos pentecostais. Como é que nós podemos também nos aproximar nessa perspectiva do sínodo para construir caminhos comuns? Bom, o diálogo com os pentecostais e a ação conjunta, ela existe. Inclusive no Brasil nós temos pelo menos 3 grandes expressões, né? Nós temos um movimento de encontro entre cristãos e cristãs de várias igrejas, mas que tem uma marca carismática, um estilo de vida, né, que enfatiza os dons do Espírito Santo, Novo Pentecostes. No caso, são ministérios evangélicos de estilo carismático, a própria renovação carismática, que em muitas cidades do Brasil colabora no diálogo, vem nos encontros, abre formação a respeito. Inclusive, nós temos um livro só sobre esse assunto, né? O Espírito Santo e a Unidade dos Cristãos, que é um curso completo de espiritualidade, eclesiologia, catequese, para todos os participantes de comunidades novas e da RCC, né? Uhum. Então, o que acontece é que, infelizmente, no Brasil, os vínculos que a gente tem, muitas vezes, com os irmãos pentecostais, não são, do ponto de vista da igreja, muito fortes. Nós temos aí uma fragilidade, né? A gente não estuda a questão, a gente não sabe as diferenças dos movimentos de santidade, se são de Assembleias de Deus. A gente põe tudo no mesmo balaio, não é? Então a gente já desrespeita a pessoa, porque a gente acha que os pentecostais são todos iguais. Sim. Segundo,
a gente tem uma boa convivência, viu? Assim, até no dia a dia, não é verdade? Amigos, vizinhos, quem é que não tem um pentecostal até na Na família? família, Né? sim. Só que eu acho que faltou às nossas igrejas. A Igreja Católica tem uma decisão a respeito, um magistério, iniciativas, mas não é todo irmão pentecostal que corresponde, porque eles estão fragmentados em muitas igrejas, e o Brasil tem uma marca, sabe o que é, gente? Assim como nós entramos com a colonização lá do tempo dos portugueses, e a gente se tornou a religião oficial de Estado, com base na Constituição, isso deixou muitas feridas. E as comunidades pentecostais vieram pelas periferias, pela imigração, inaugurando igrejas aí pelos bairros. Então, eles são muito populares, muito agremiados entre eles. Nós não temos ainda uma cultura eclesial, assim, de diálogo. A gente esquece que lá também tem expressões da Igreja de Jesus. Batizam validamente em nome da Trindade, dão testemunho, pregam a conversão, a redenção, professam a Trindade, o credo. Por quê? Porque no Brasil nós temos essas marcas históricas e, recentemente, políticas, né? Infelizmente, quando a nossa eclesiologia, a nossa relação de irmãos de igreja, porque o batismo de algum modo nos une, testemunhamos o mesmo evangelho, se os irmãos evangélicos e nós na mesma rua trabalhássemos juntos pela criança, né, carente, pelo hospital, olha quanta coisa bonita. Mas, infelizmente, essa relação ela precisa ser educada, construída, porque nós temos essas marcas históricas de muitas feridas, né? A gente se sente ferido quando os irmãos pentecostais são aguerridos, proselitistas, como nós também os ferimos ao longo da história, né? E isso está mudando. A boa notícia que eu queria dar para você é que o Espírito Santo não tira férias e nós temos gerações, inclusive no clero, nos jovens, na liderança, nas famílias, gerações assim mais curadas, que hoje já consegue fazer um discernimento. Que bom saber quantas iniciativas que nos ajudam e nos apontam para este fruto do diálogo, que às vezes coisas que nós não percebemos, mas que nós podemos estar mais atentos e atentas a partir de agora para viver juntos este caminho de unidade. Quero agradecer a sua rica contribuição e a partilha aqui neste programa de hoje. Padre Marcial Massaneiro, muito obrigado. Ok. Obrigado, uma bênção para todos os que nos acompanham e até uma próxima ocasião. Que assim seja. E você que nos acompanhou viu que muitos são os caminhos e os frutos que nós temos que colher. E esta reflexão não termina no programa de hoje. Eu convido você a acompanhar na próxima semana a continuidade deste diálogo importante e necessário e que vai só enriquecer a nossa caminhada de uma igreja sinodal. Até lá!